as cores, às vezes, elas são sim um pouco subestimadas, tá? E eu não sei se vocês sabem, né, mas existe uma coisa chamada análise de coloração pessoal que está ficando muito em alta agora, né? As pessoas estão começando a ter um olhar um pouco mais carinhoso com as cores, estão querendo ser um pouco mais coloridas, sabem da importância delas. E, gente, por que você deveria saber sobre as cores? Porque as cores, elas passam mensagens. Então, tem até um livro chamado Psicologia das Cores, onde ele explica tudo sobre as cores, as dimensões, as mensagens que elas passam, os efeitos psicológicos que elas têm nas pessoas. Então, você, mesmo sem saber, você é influenciada sim pelas cores, tanto pela decisão de compra, tanto pela comida que você come, pelo lugar que você frequenta e assim por diante. Então, as cores têm sim poder e elas passam sim mensagens e você precisa sim conhecer elas, né? Conhecê-las. Então vamos lá. As cores é o seguinte: quanto mais cor você usa no look, ou seja, quanto mais contraste, por exemplo, um verde com vermelho, um azul com rosa, tem um alto contraste, entendeu? Mais informalidade você passa no seu look. Mais informalidade vai ser, na verdade, informalidade vai ser a mensagem que você vai passar, tá? Então, quanto mais cores você usa, mais informalidade você causa. Quanto menos cores, quanto menos contraste, né, o baixo contraste nas cores que você usa no seu look, mais formal você fica. Então, o que é o baixo contraste? É a baixa diferença entre as cores. Então, se mais cores, o alto contraste é uma alta diferença nas cores, como verde e vermelho, o baixo contraste vai ser o quê? Por exemplo, um azul bebê com um azul escuro, ou com azul médio, por exemplo, um pouco mais brilhante, vai ser ou um look monocromático, vai ser as cores que elas, vai ser o famoso tom sobre tom, né? Então, um baixo contraste, ele traz sim mais formalidade e o alto contraste traz informalidade. Para que vocês entendam o alto contraste e o baixo contraste, eu vou colocar aqui umas imagens para vocês verem quais são eles dois. Além disso, qual é a mensagem que o baixo contraste traz no seu look, né? Além, né, da alta formalidade, traz delicadeza, tá bom? Diferentemente do alto contraste que traz força. Então, baixo contraste, relembrando para vocês, traz formalidade e delicadeza, e o alto contraste traz informalidade e força. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, sobre baixo contraste e alto contraste. Ficou confuso, amor? Você conseguiu entender? Então, fechou. Agora, vamos para as características das cores. O que acontece? As cores, geralmente, quando a gente pergunta para as pessoas, fala assim, qual que é a característica das cores para você? As características, no caso, né? Que é no plural. Tem uma cor clara, escura e pronto. E chamativa. Principalmente se você for perguntar para os homens. Gente, isso não é um preconceito, nem crítica, nem nada, tá? Mas eu, por exemplo, quando eu vou perguntar pro meu pai, perguntei, né, uma vez, né? Quais são as cores que você mais gosta de usar? Porque eu faço coloração pessoal e ele fala, azul, preto e branco. Só. Então, pra ele tem claro, escuro e pronto. Não tem mais nada. E, gente, não é só isso, tá bom? As cores, elas têm características. Elas têm uma coisa chamada dimensões. E essas dimensões a gente chama de tipo. O que é o tipo? O T vai ser temperatura, o I vai ser intensidade e o P de profundidade. Então, essas são as três principais características das cores. Então, vamos lá. As cores quentes, o que elas fazem, né? As cores quentes, elas aproximam, elas trazem uma sensação de aconchego. Geralmente, as cores quentes são muito utilizadas nos designs de casas, né? Porque as casas, a sua casa principalmente, o que você quer no ambiente quando você entra numa casa? Que você se sinta acolhida, que você se sinta confortável, aconchegante. Então você vai perceber que tem uma paleta de cores meio marrom, né, um pouco mais pastel, as cores que trazem essa aproximação, essa proximidade. Além disso, as cores quentes, elas são muito estimulantes e de muita energia.
Então elas passam essa sensação mesmo de aconchego, de energia, de vida, tá? E de estimulação. Então, até quando você vai em escola, geralmente, não são todas, tá? Mas é um exemplo. Você vai ver que as salas de crianças, elas são bem coloridas, né? E cada uma traz uma mensagem. E isso é utilizado, sim, em pedagogia para crianças, para vocês verem que é bem importante até no próprio desenvolvimento de uma pessoa. Agora, as cores frias, elas afastam, tá? Então, elas são mais calmas, tá? Só que elas demonstram um pouco de serenidade, tá? Então, elas afastam, mas elas são mais calmas e trazem uma serenidade. Agora, as cores claras. As cores claras são mais acessíveis, né? Elas são mais joviais, elas são mais leves. Por exemplo, as cores pastéis. Então, você analisa um look com cores pastéis, você remete a quê? A delicadeza, a leveza, uma pessoa bem tranquila, né? Então, ela passa essa mensagem. Agora, as cores escuras, não. As cores escuras, elas são mais sérias, mas tem como, sim, as cores escuras serem mais calmas. Como, por exemplo, o azul marinho, tá? Acho que eu posso até arriscar dizer que o verde militar passa um pouquinho assim. Não pode dizer não, já mudei de ideia. Não passa não, acho que vamos ficar só no azul marinho mesmo. Então, vocês estão vendo que existem várias características das cores. Então, tem claro, tem escuro, tem quente, tem frio. Além das cores escuras, nós temos as cores suaves. As cores suaves são, sim, mais delicadas, tá? Elas também são um pouco parecidas com a mensagem, né? Com as cores claras, que passam muita serenidade, leveza, só que elas são mais sofisticadas. Vamos dizer que as cores suaves, elas são as cores claras, só que um pouco mais amadurecidas, tá? São cores mais maduras. E além disso, por último, nós temos as cores brilhantes, que é a mesma coisa que intensa. São cores vivas, chamativas. Então, essas cores, elas são muito chocantes, elas são dramáticas e elas são cheias de energia também, cheias de vida. Então, pessoas que gostam de cores brilhantes, como eu estou aqui com uma cor muito brilhante, tem rosa, tem laranja, não sei se vocês conseguem ver a minha saia, acho que não. São cores muito intensas, muito brilhantes, muito vivas, e eu me valorizo muito bem com elas, e faz parte do meu estilo, além disso, eu não sei o que eu ia falar além disso. E, enfim, então essas são as características das cores. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as cores, querem que eu me aprofunde, tá, mais nesse assunto, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo para vocês especificamente sobre cores, falo tudo sobre cores para vocês, porque as cores, elas têm muita informação, não é somente todas essas características, dá pra gente trabalhar assim, de uma forma incrível. Então, espero que vocês tenham entendido o básico, que foi o que eu quis trazer aqui para vocês.